Você já parou para pensar em quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pelo trabalho que fazem, pela roupa que vestem? Quantas vezes olhamos para alguém e decidimos, em segundos, que aquela pessoa não tem nada a nos ensinar, nada a nos oferecer? A Bíblia nos ensina em Tiago 2:1-4 que não devemos fazer acepção de pessoas, que não devemos julgar pela aparência externa. Mas hoje vou contar uma história real que vai abalar suas estruturas, que vai fazer você repensar cada julgamento que já fez na vida. Esta é uma história sobre orgulho, sobre segredos enterrados, sobre uma mãe que guardou a verdade por décadas e sobre um filho milionário que descobriu, tarde demais, que a pessoa mais importante da sua vida estava bem debaixo do seu nariz e ele nunca percebeu. Se você está passando por momentos difíceis, se sente invisível, se acha que ninguém vê seu valor, esta história é para você. Se você está no topo, se tem tudo, mas sente que algo falta, esta história também é para você. Fique até o final porque a reviravolta vai deixar você sem palavras e a lição vai mudar sua vida para sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que transformam vidas. Quando Bernardo Almeida Castanheira, empresário de 47 anos, dono da Castanheira Incorporações, uma das maiores construtoras de São Paulo, com patrimônio estimado em 890 milhões de reais, entrou na mansão de sua mãe na manhã daquela terça-feira de março. Ele não imaginava que em menos de 2 horas, sua vida inteira seria destruída e reconstruída de uma forma que ele jamais poderia prever. Bernardo era conhecido em toda São Paulo como o empresário implacável, o homem que transformou uma pequena construtora herdada do pai em um império imobiliário que construía arranha-céus por toda a cidade. Seu nome estava sempre nas colunas sociais, seus negócios movimentavam bilhões, e seu estilo de vida era invejado por todos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos italianos feitos sob medida, relógio Patek Philippe de 2 milhões de reais no pulso, carro importado trocado a cada 6 meses. Bernardo tinha tudo, absolutamente tudo que o dinheiro podia comprar. Mas havia algo que ele não tinha há muito tempo: tempo para sua mãe. Dona Helena Castanheira, aos 71 anos, vivia sozinha na mansão de Higienópolis, a mesma casa onde criou Bernardo e sua irmã Beatriz, que tinha se mudado para Portugal há 15 anos. A mansão era enorme, com seus 800 metros quadrados, jardins impecáveis, piscina aquecida, e era mantida por uma equipe de funcionários que Bernardo pagava generosamente. Ele achava que pagar as contas, garantir que a mãe tivesse tudo do bom e do melhor, era suficiente. Visitava-a uma vez por mês, sempre correndo, sempre atendendo o celular, sempre com a cabeça nos negócios. Para Bernardo, amor era dinheiro. Cuidado era conforto material, e presença era apenas uma formalidade que ele cumpria quando a agenda permitia. Naquela manhã, Bernardo tinha chegado sem avisar, coisa rara. Tinha uma reunião importante no Itaim Bibi às 11 da manhã, e a casa da mãe ficava no caminho. Pensou em fazer uma visita rápida, 15 minutos no máximo, ver se estava tudo bem e seguir para seus compromissos. Ele estacionou a Mercedes-Benz S-Class preta na garagem, verificou os e-mails no celular mais uma vez e entrou pela porta lateral que dava acesso direto à cozinha. Era por ali que ele sempre entrava quando queria evitar formalidades. O que Bernardo viu ao entrar na cozinha fez seu sangue gelar. Sua mãe, Dona Helena, estava sentada à mesa de madeira maciça. Aquela mesa antiga que ela insistia em manter, apesar de Bernardo ter oferecido trocar por algo mais moderno inúmeras vezes. E ao lado dela, também sentada, tomando café em uma das xícaras de porcelana finas da família, estava Clarice, a faxineira. Mas não era só isso. Elas estavam conversando de forma íntima, próxima, e sua mãe segurava as mãos de Clarice com uma ternura que Bernardo não via há anos. A cena era tão inesperada, tão fora do protocolo que Bernardo conhecia, que ele ficou paralisado na porta por alguns segundos. Clarice Mendes tinha 43 anos e trabalhava na casa dos Castanheira há 8 anos. Ela era uma mulher simples, de origem humilde,
nascida e criada em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Magra, baixa, com cabelos pretos sempre presos em um coque, roupas simples e gastas, mãos calejadas pelo trabalho duro. Clarice chegava às 6 da manhã e saía às 3 da tarde, 6 dias por semana. Limpava a casa, lavava, passava, cozinhava quando necessário. Para Bernardo, ela era praticamente invisível. Ele mal olhava para ela quando chegava, nunca perguntava como estava, nunca se interessou em saber nada sobre sua vida. Para ele, Clarice era apenas mais uma funcionária, alguém que recebia seu salário para fazer o trabalho. E pronto. Mas naquela manhã, vendo sua mãe segurar as mãos de Clarice daquele jeito, ouvindo fragmentos da conversa, algo dentro de Bernardo se revoltou. Como assim sua mãe estava tratando uma empregada como se fosse da família? Como assim estavam usando a louça boa? Como assim havia essa intimidade toda? Minha mãe, o que está acontecendo aqui? A voz de Bernardo saiu mais alta do que ele pretendia, cortante, cheia de desaprovação. Dona Helena e Clarice se viraram assustadas. A faxineira imediatamente se levantou, baixou a cabeça, murmurou um bom dia quase inaudível e tentou se retirar discretamente. Mas Dona Helena segurou seu braço com firmeza. Senta, Clarice. Você não vai a lugar nenhum. A voz de Dona Helena era firme. Tinha uma autoridade que Bernardo não ouvia há muito tempo. Bernardo, você chegou cedo. Não era esperado hoje. Pois é, mãe. Cheguei cedo e encontro essa cena. A senhora tomando café com a empregada, usando a louça da vovó, tratando ela como se fosse da família. Isso não é apropriado. Bernardo entrou na cozinha com passos largos, sua presença dominante, seus olhos críticos varrendo a cena com desaprovação. Clarice mantinha a cabeça baixa, tremendo ligeiramente, claramente desconfortável com a situação. Não é apropriado? Dona Helena repetiu, e havia algo perigoso em seu tom de voz. E o que seria apropriado, Bernardo? Tratar as pessoas que trabalham aqui como se fossem invisíveis? Ignorar quem dedica sua vida a cuidar desta casa? É isso que você acha apropriado? Mãe, com todo respeito, existem limites. Clarice é uma funcionária. Ela recebe seu salário, recebe tratamento justo, tem todos os seus direitos trabalhistas garantidos. Mas isso não significa que a senhora precisa ter essa intimidade toda. O que os outros vão pensar se souberem? O que os outros vão pensar? Dona Helena se levantou e, apesar dos seus 71 anos e da estrutura franzina, ela parecia imponente naquele momento. Desde quando você se importa com o que os outros pensam, Bernardo? Desde quando o orgulho e a aparência se tornaram mais importantes do que tratar as pessoas com dignidade e respeito? Eu trato todos com respeito, mãe. Pago salários justos, dou benefícios. Nunca atrasei pagamento de ninguém. Mas há uma diferença entre respeito profissional e essa familiaridade excessiva. Bernardo gesticulou em direção à mesa, à xícara de porcelana, à proximidade entre as duas mulheres. Você não entende nada, Bernardo. Absolutamente nada. Dona Helena balançou a cabeça e havia tristeza em seus olhos. Você se tornou exatamente aquilo que eu sempre temi. Um homem rico, poderoso, mas completamente cego para o que realmente importa na vida. Mãe, isso é ridículo. Eu vim aqui porque me importo com a senhora. Tenho uma reunião importante em menos de 1 hora, mas fiz questão de passar aqui para ver como está. Fez questão? Dona Helena deu uma risada amarga. Você fez questão de passar 15 minutos aqui, olhando para o relógio a cada 2 minutos, respondendo mensagens no celular, com a cabeça completamente em outro lugar. Isso não é se importar, Bernardo. Isso é cumprir protocolo, é acalmar a consciência, é poder dizer para si mesmo que é um bom filho. As palavras de Dona Helena atingiram Bernardo como um soco no estômago. Ele nunca tinha ouvido a mãe falar assim. Ela sempre foi doce, compreensiva, nunca reclamava das ausências dele, sempre dizia que entendia que ele era um homem ocupado, importante, com muitas responsabilidades. Essa versão confrontadora de sua mãe era nova, desconcertante. Mãe, eu não vim aqui para ser atacado. Se a senhora está chateada com alguma coisa, podemos conversar. Mas primeiro, acho melhor Clarice voltar ao trabalho.
Isso é uma conversa de família. Bernardo olhou para Ana faxineira, esperando que ela obedecesse imediatamente, como sempre fazia. Clarice fica. Dona Helena foi categórica. Aliás, esta conversa tem tudo a ver com Clarice. Mais do que você imagina. Como assim tem a ver com ela? Bernardo estava começando a ficar irritado de verdade. Mãe, a senhora está bem. Precisa que eu chame o médico? Está tomando os remédios direitinho. Eu estou perfeitamente bem, Bernardo. Mais lúcida do que nunca. E está na hora de você saber a verdade. Uma verdade que guardei por tempo demais, pensando que estava te protegendo. Mas agora vejo que só te fiz mal. Dona Helena voltou a se sentar e fez um gesto para que Clarice se sentasse também. A faxineira obedeceu, ainda tremendo, sem entender o que estava acontecendo. Que verdade, mãe? Bernardo cruzou os braços. Seu tom era de impaciência mal disfarçada. Ele olhou o relógio. Já eram 9h20. Precisava sair dali logo. Senta, Bernardo. Isso vai demorar um pouco. E pela primeira vez na vida, você vai me ouvir com atenção, sem olhar o celular, sem pensar em reuniões, sem calcular quanto dinheiro está perdendo a cada minuto. Vai me ouvir como um filho deveria ouvir sua mãe. Havia algo no tom de Dona Helena que fez Bernardo obedecer. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, mas manteve a postura rígida, os braços cruzados, a expressão de quem estava fazendo um favor. Está bem, mãe? Estou ouvindo. Dona Helena respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente quando alcançou novamente a mão de Clarice. Bernardo, você se lembra de como era nossa vida antes de seu pai morrer? Claro que lembro. Papai construiu a Castanheira em Corporações do zero. Éramos uma família próspera, bem-sucedida. Ele me deixou um legado, e eu multipliquei esse legado. Próspera, bem-sucedida. Dona Helena balançou a cabeça. Ah, meu filho, como você reescreveu a história na sua cabeça. Como você transformou sofrimento em glória, humilhação em sucesso. Seu pai não construiu a Castanheira em Corporações do zero. Isso é mentira. Uma mentira que ele contava para todos, que eu ajudei a perpetuar e que você acreditou como verdade absoluta. Do que a senhora está falando? Claro que papai construiu do zero. Ele começou como mestre de obras, trabalhou duro, economizou, abriu a própria construtora, cresceu, prosperou. Essa é a história da nossa família. Bernardo estava confuso agora, a irritação dando lugar a uma inquietação crescente. Não, meu filho, essa não é a história real. A história real é muito mais complexa, muito mais dolorosa e muito mais humilhante para o orgulho que seu pai tanto valorizava. Dona Helena soltou a mão de Clarice por um momento e fechou os olhos, como se reunindo forças para continuar. Seu pai não começou como mestre de obras. Ele começou como ajudante de pedreiro, ganhando uma miséria. E eu, sua mãe, que você imagina que sempre foi essa dona de casa acomodada. Eu era empregada doméstica. Empregada doméstica? A voz de Bernardo saiu num sussurro incrédulo. Isso não é verdade. A senhora sempre contou que era professora antes de se casar. Professora? Dona Helena deu uma risada sem humor. Eu mal terminei o ensino fundamental, Bernardo. Vim de uma família pobre de Minas Gerais. Cheguei em São Paulo com 16 anos, sozinha, sem nada. Consegui emprego como doméstica em casas de família. Foi assim que conheci seu pai. Ele trabalhava na construção de uma casa onde eu era empregada. Nós nos apaixonamos, nos casamos e continuamos pobres, muito pobres por muitos anos. Bernardo estava pálido. Isso não pode ser verdade. Por que nunca me contaram? Por que toda essa mentira? Porque seu pai tinha vergonha. Vergonha das origens humildes, vergonha da pobreza, vergonha de eu ter sido empregada doméstica. Quando as coisas começaram a melhorar financeiramente, ele reescreveu completamente nossa história. Inventou que tinha sido mestre de obras desde sempre, que eu era professora, que vínhamos de famílias respeitáveis, e me fez jurar que nunca contaria a verdade para ninguém, especialmente não para você e sua irmã. Ele queria que vocês crescessem sem carregar o peso da pobreza, sem a marca da origem humilde. Mas como as coisas melhoraram.
Como vocês saíram da pobreza? Bernardo precisava entender, precisava que aquilo fizesse sentido. Aqui é que a história fica mais complicada, meu filho. E é aqui que Clarice entra na história. Dona Helena olhou para a faxineira, que estava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conhece o sobrenome de Clarice, Bernardo? Sobrenome? Não, nunca perguntei. Bernardo percebeu com um choque que ele realmente nunca tinha se interessado em saber o sobrenome da mulher que trabalhava em sua casa há 8 anos. Clarice Mendes. Mendes. Esse nome não te diz nada? Não te lembra ninguém? Mendes? Bernardo procurou na memória. Havia algo familiar, algo que ele não conseguia localizar exatamente. Vicente Mendes. Esse nome você conhece? Dona Helena insistiu. Vicente Mendes, claro. O arquiteto. O cara que fez os primeiros projetos da construtora do papai. O cara que... Bernardo parou. Um pensamento terrível começando a se formar em sua mente. O cara que foi sócio do seu pai. O cara que desenhou os projetos que fizeram a Castanheira Incorporações decolar. O cara que tinha metade da empresa. Dona Helena completou, sua voz pesada de tristeza. E o cara que seu pai traiu, enganou, roubou e destruiu completamente. Não. Bernardo se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás com o movimento. Isso é mentira? Papai nunca teve sócio. A empresa sempre foi dele, só dele. Senta, Bernardo. E escuta. Dona Helena apontou para a cadeira. Pela primeira vez na sua vida, escuta uma verdade que vai doer, mas que você precisa ouvir. Bernardo pegou a cadeira, colocou-a de volta no lugar e sentou-se lentamente. Seu coração estava acelerado, as mãos suadas. Ele olhou para Clarice, que mantinha a cabeça baixa, os ombros tremendo de choro silencioso. Vicente Mendes era amigo do seu pai. Dona Helena começou. Eles trabalhavam juntos na construção civil. Vicente era um jovem talentoso. Tinha feito curso técnico de arquitetura. Desenhava muito bem. Tinha ideias inovadoras. Seu pai tinha a força de trabalho, a experiência prática, os contatos com outros trabalhadores. Um dia, eles tiveram uma ideia. Por que não abrir uma construtora juntos? Vicente entraria com os projetos, com o conhecimento técnico. Seu pai entraria com a mão de obra, com a gestão da construção. Seria uma parceria perfeita. E foi o que aconteceu? Bernardo perguntou, sua voz rouca. Sim, eles abriram a Castanheira Incorporações em 1985. Seu pai insistiu no nome Castanheira. Disse que soava mais imponente, mais confiável. Vicente aceitou. Eles eram sócios meio a meio. Nos primeiros anos, foi muito difícil. Quase faliram várias vezes. Mas Vicente continuava criando projetos incríveis. Seu pai conseguia construir com qualidade e no prazo. Aos poucos, a empresa começou a crescer. E o que aconteceu? Por que Vicente não está mais na sociedade? Bernardo tinha medo da resposta. Em 1992, a empresa estava finalmente decolando. Tinham conseguido um contrato grande para construir um prédio comercial no Itaim. Era o projeto que mudaria tudo, que colocaria a Castanheira no mapa das grandes construtoras. Vicente tinha desenhado um projeto revolucionário, mas ele precisava de dinheiro. A mãe dele, Josefina Mendes, estava com câncer. Os tratamentos eram caríssimos, ele não tinha plano de saúde bom na época. Vicente precisava retirar dinheiro da empresa para pagar o hospital, as medicações, as cirurgias. E papai não deixou? Bernardo adivinhou. Não só não deixou, como usou isso contra ele. Dona Helena limpou uma lágrima que escorria por seu rosto. Seu pai disse que Vicente estava colocando interesses pessoais acima da empresa, que estava prejudicando o crescimento do negócio, que não era comprometido. Vicente implorou. Disse que era a vida da mãe dele, que assim que o projeto do Itaim fosse concluído, ele reporia o dinheiro. Mas seu pai foi inflexível. Disse que se Vicente tirasse dinheiro da empresa, ele consideraria isso uma quebra de contrato, uma violação da confiança. Meu Deus! Bernardo estava começando a entender a dimensão do que tinha acontecido. Vicente estava desesperado. A mãe dele estava morrendo.
Ele fez o que qualquer filho faria. Retirou o dinheiro da empresa mesmo assim. Pagou os tratamentos. Dona Helena fez uma pausa, a dor evidente em seu rosto. Seu pai esperou exatamente isso. Ele tinha tudo planejado. Assim que Vicente retirou o dinheiro, seu pai acionou os advogados. Acusou Vicente de desvio de recursos, de apropriação indébita, de quebra de contrato. Usou técnicas jurídicas, brechas no contrato de sociedade, que Vicente, um homem simples, nunca tinha entendido completamente. E em poucos meses, conseguiu tirar Vicente da empresa. Não só isso. Conseguiu fazer com que Vicente ficasse devendo para a empresa. Com que ele saísse sem nada, humilhado, destruído. E a mãe dele? Bernardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Morreu 3 meses depois. Sem o dinheiro para continuar os tratamentos adequados, sem a esperança de ver o filho prosperar, ela simplesmente desistiu de lutar. Dona Helena olhou para Clarice. E Vicente, esse homem bom, esse homem talentoso que tinha sido traído pelo melhor amigo, não aguentou. Entrou em depressão profunda, começou a beber, perdeu tudo e 1 ano depois se suicidou. Bernardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para Clarice e finalmente entendeu. Você é filha dele. Clarice levantou a cabeça pela primeira vez, seus olhos vermelhos de tanto chorar, e assentiu. Sou filha de Vicente Mendes. Sou filha do homem que seu pai destruiu. Sou filha do verdadeiro fundador da Castanheira Incorporações, do homem cujos projetos fizeram essa empresa valer bilhões e que morreu pobre, humilhado e quebrado. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Bernardo não conseguia processar tudo o que estava ouvindo. A história da família que ele conhecia, na qual ele tinha baseado toda a sua identidade, toda a sua vida, era uma mentira. Uma mentira cruel construída sobre a destruição de uma família inocente. Você sabia? Bernardo olhou para sua mãe. Você sabia o que papai fez com Vicente? Dona Helena assentiu, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sabia. E essa é a minha vergonha, meu pecado que carrego até hoje. Eu vi seu pai planejar tudo. Eu implorei para ele não fazer isso. Disse que era errado, que era cruel, que Vicente era nosso amigo. Mas ele não me ouviu. Disse que negócios eram negócios, que sentimentos não podiam interferir, que essa era a oportunidade que estávamos esperando. E eu fui covarde. Eu não o denunciei, não contei para ninguém, fingi que não sabia de nada, porque eu também queria sair da pobreza. Eu também queria uma vida melhor para meus filhos. Então me tornei cúmplice do maior crime que seu pai cometeu. E você sabia quem Clarice era quando ela começou a trabalhar aqui? Bernardo estava tentando montar o quebra-cabeça. Não no começo. Dona Helena olhou para Clarice com ternura. Clarice veio trabalhar aqui há 8 anos. No começo, era apenas mais uma funcionária. Mas aos poucos, conversando com ela, perguntando sobre sua vida, comecei a desconfiar. O sobrenome Mendes, a idade que batia, algumas coisas que ela mencionava sobre o pai que tinha perdido o jovem. Fui investigando delicadamente e há 6 anos descobri a verdade. Descobri que a filha do homem que seu pai destruiu estava limpando a nossa casa. E você não a mandou embora? Não teve medo que ela estivesse aqui para se vingar? Medo de vingança? Dona Helena balançou a cabeça. Pelo contrário, quando descobri quem ela era, percebi que Deus tinha me dado uma oportunidade de, nem que fosse de forma pequena, fazer alguma reparação. Não podia desfazer o que seu pai fez. Não podia trazer Vicente de volta, mas podia cuidar da filha dele. Podia tratá-la não como empregada, mas como a filha do homem que merecia ser sócio desta família. Então você sabia há 6 anos. Clarice falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas firme. Você sabia quem eu era e nunca me disse que sabia. Eu tinha medo, querida. Dona Helena segurou a mão de Clarice novamente. Medo de que você me odiasse. Medo de que você fosse embora. Medo de perder a chance de fazer ao menos um pouco de justiça. Então fui cuidando de você aos poucos, aumentando o seu salário muito acima do mercado.
ajudando financeiramente quando você mencionava dificuldades, pagando a escola dos seus filhos, tratando você como a filha do homem que eu considerava um amigo e que vimos ser destruído. Os filhos dela? Bernardo estava descobrindo camada após camada de uma realidade que ele desconhecia completamente. Sim, Bernardo. Clarice tem 2 filhos. Miguel, de 19 anos, que está no 3º ano de engenharia civil na USP, e Laura, de 16, que está no ensino médio em uma escola particular excelente. Ambos estudam com bolsas que eu pago anonimamente há anos. Dona Helena tinha orgulho na voz. E você quer saber o mais irônico? Miguel quer ser arquiteto, assim como o avô que nunca conheceu. Ele tem o mesmo talento de Vicente. Já ganhou prêmios em competições universitárias. Desenha projetos incríveis. Bernardo sentiu como se tivesse levado um soco. O neto de Vicente, o filho da empregada que ele mal notava, estava estudando na USP para ser arquiteto. E ele, Bernardo, nunca soube, nunca perguntou, nunca se interessou. Por que você trabalhou aqui, sabendo quem éramos, sabendo o que meu pai fez com o seu? Bernardo olhou para Clarice. Por que você não nos processou, não foi atrás de justiça, não expôs tudo isso publicamente? Clarice respirou fundo antes de responder. Porque quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos. Minha mãe, Joana, ficou sozinha comigo e com meu irmão mais novo, Paulo. Nós não tínhamos nada. Morávamos de favor na casa de uma tia em Paraisópolis. Minha mãe trabalhava 3 empregos para nos sustentar. Ela me fez jurar que eu estudaria, que eu daria uma vida melhor para meus filhos, que eu não deixaria a história se repetir. Quando fiquei grávida aos 23 anos, o pai dos meus filhos me abandonou. De repente, eu era minha mãe, sozinha, com 2 crianças, sem educação completa, sem perspectiva. Mas você podia ter processado a família, exigido a parte que era do seu pai. Bernardo insistiu. Com que dinheiro? Com que advogados? Clarice deu uma risada amarga. Você acha que família de favelado consegue enfrentar um dos maiores empresários de São Paulo no tribunal? Meu pai tentou lutar e olha o que aconteceu com ele. Não, eu tinha que sobreviver, tinha que alimentar meus filhos. Então trabalhei. Trabalhei como doméstica, como faxineira, como diarista. E quando consegui este emprego aqui, 8 anos atrás, eu não sabia quem eram vocês. A agência de emprego só disse que era uma mansão em Higienópolis, boa família, bom salário. E quando você descobriu? Quando soube que estava trabalhando na casa da família que destruiu a sua? Foi no primeiro dia. Clarice limpou as lágrimas. Vi uma foto na sala. Uma foto antiga de inauguração da empresa. Tinha seu pai jovem e ao lado dele, meu pai. Eu reconheci meu pai imediatamente. Tenho poucas fotos dele, mas aquele rosto eu jamais esqueceria. Foi um choque. Pensei em ir embora imediatamente, em nunca mais voltar. Mas então, pensei nos meus filhos. Pensei no salário que eu precisava. Pensei que talvez fosse justiça poética eu estar ali. A filha do homem roubado limpando a casa construída com o dinheiro roubado dele. E você nunca quis vingança? Nunca pensou em destruir nossa família como a sua foi destruída? Bernardo precisava saber. Clarice olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Todas as noites durante 8 anos, eu pensei em vingança. Pensei em colocar fogo nesta casa. Pensei em expor vocês publicamente. Pensei em destruir a reputação da Castanheira em corporações. Mas sabe o que me impediu? Não foi medo, não foi falta de coragem. Foi sua mãe. Minha mãe. Bernardo olhou para a Dona Helena. Sua mãe foi a única pessoa nesta casa que me viu. Clarice continuou. Desde o primeiro dia, ela me tratou com respeito, com dignidade. Perguntava sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre meus sonhos. Quando descobri que ela sabia quem eu era há 6 anos, e mesmo assim continuou me tratando com carinho, percebi algo. Percebi que ela também era vítima. Vítima do seu pai. Vítima das circunstâncias. Vítima de uma época em que mulheres não tinham voz. Ela não podia ter impedido o que seu pai fez, mas ela estava tentando compensar da única forma que sabia. Então você perdoou? Você simplesmente perdoou tudo?
Bernardo não conseguia acreditar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que o que aconteceu foi certo. Clarice falou com uma sabedoria que Bernardo nunca esperaria ouvir de alguém que ele considerava apenas uma empregada. Mas ficar presa no ódio, na vingança, na amargura, isso só envenenaria a mim mesma. Meu pai perdeu a vida por causa desse ódio, por não conseguir superar a injustiça. Eu não queria o mesmo destino para mim. Então, escolhi perdoar. Não por vocês, mas por mim. Para que eu pudesse seguir em frente. Para que eu pudesse criar meus filhos sem o peso do ódio me destruindo por dentro. A Bíblia diz em Mateus 6,14 que se perdoarmos os que nos ofendem, nosso Pai Celestial também nos perdoará. Eu precisava dessa paz. Precisava dessa liberdade. Bernardo estava destruído. Cada palavra que ouvia era como uma marreta demolindo as fundações sobre as quais ele havia construído toda a sua vida. O império que ele achava que tinha herdado legitimamente, que tinha multiplicado com tanto orgulho, estava manchado de sangue. Sangue de um homem bom, de uma família inocente, de injustiças que ele nunca imaginou que existissem. E pior, ele tinha perpetuado essa injustiça. Durante 8 anos, ele tratou a filha desse homem como invisível, como menos que humana, como alguém que não merecia sequer um bom dia, um olhar, uma consideração mínima. Eu não sabia. A voz de Bernardo saiu trêmula, quebrada. Eu juro que não sabia de nada disso. Papai nunca me contou. Eu cresci acreditando que tudo tinha sido conquistado honestamente, com trabalho duro, com mérito. E é por isso que você se tornou quem é. Dona Helena falou com tristeza. Seu pai te passou não só as mentiras, mas também os valores distorcidos. Te ensinou que dinheiro é poder, que status é sucesso, que as pessoas só têm valor de acordo com sua posição social. Você olha para Clarice e vê apenas uma faxineira. Não vê uma mulher guerreira que criou 2 filhos sozinha, que trabalha dignamente, que perdoou o imperdoável. Você olha para mim e vê apenas uma mãe, que deve ser mantida confortável materialmente. Mas não precisa de seu tempo, de sua presença, de seu amor verdadeiro. As palavras eram duras, mas Bernardo sabia que eram verdadeiras. Ele tinha se tornado exatamente aquilo que sua mãe descrevia. Um homem rico, poderoso, mas emocionalmente vazio. Um homem que media tudo em dinheiro, que acreditava que pagar contas era suficiente, que nunca aprendeu a ver o valor real das pessoas. O que eu faço agora? Bernardo perguntou, e havia desespero genuíno em sua voz. Como eu corrijo isso? Como eu reparo o que meu pai fez? O que eu perpetuei sem saber? Não há como consertar completamente. Dona Helena foi honesta. O que foi feito não pode ser desfeito. Vicente está morto. Os anos de sofrimento de Clarice e sua família não podem ser apagados. Mas você pode começar fazendo o que é certo agora. Você pode reconhecer a verdade. Pode fazer justiça. Pode honrar a memória de Vicente dando à família dele o que sempre deveria ter sido deles. Você quer dinheiro? Bernardo olhou para Clarice. Eu posso te dar dinheiro. Posso transferir milhões agora mesmo. Posso comprar uma casa para você e seus filhos. Posso pagar a faculdade deles. Posso. Não quero seu dinheiro. Clarice o interrompeu, sua voz firme. Seu dinheiro não vai trazer meu pai de volta. Não vai curar as feridas que carrego. Não vai apagar as noites que dormi com fome. As vezes que meus filhos perguntaram por que não tínhamos o que outras famílias tinham. Seu dinheiro não compra redenção, Bernardo. Então, o que você quer? O que eu posso fazer? Bernardo estava desesperado, querendo encontrar uma solução, uma forma de aliviar a culpa que estava esmagando seu peito. Quero que você aprenda. Clarice se levantou e, apesar de ser pequena, de estar vestida com roupas simples de trabalho, ela tinha uma dignidade, uma força que fazia Bernardo se sentir pequeno. Quero que você aprenda a ver as pessoas. Todas as pessoas. Não importa se são CEO ou faxineiras, se moram em mansões ou favelas, se usam ternos caros ou uniformes de trabalho. Quero que você aprenda que o valor de uma pessoa não está no seu conta bancária, mas no seu caráter, na sua humanidade, na sua capacidade de amar e ser amado.
Bernardo assentiu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ele não chorava desde que era criança. Havia aprendido com o pai que homens não choravam, que emoções eram fraquezas. Mas agora, diante daquelas duas mulheres, sua mãe e a filha do homem que seu pai havia destruído, ele não conseguia segurar. Toda a dor, toda a vergonha, toda a culpa que ele nem sabia que carregava, estava explodindo para fora. Clarice, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo o que você passou, por tudo o que sua família passou. Eu sinto muito por ter sido cego, por ter sido arrogante, por ter perpetuado essa injustiça sem nem perceber. Bernardo falou entre soluços. E mãe, eu sinto muito por ter te abandonado emocionalmente, por ter achado que dinheiro era suficiente, por ter sido exatamente o tipo de filho que você não merecia. Dona Helena se levantou e abraçou seu filho. Era a primeira vez em anos que eles se abraçavam de verdade. Não apenas um abraço protocolar de cumprimento, mas um abraço real, apertado, cheio de emoção. Você ainda tem tempo de mudar, meu filho. Você ainda tem tempo de se tornar o homem que eu sempre orei que você fosse. Não é tarde demais para fazer o que é certo. O telefone de Bernardo começou a tocar. Era seu assistente, provavelmente lembrando da reunião importante que estava para começar. Bernardo olhou para o telefone, depois para sua mãe, para Clarice, e pela primeira vez na vida, tomou uma decisão que não tinha nada a ver com dinheiro ou negócios. Ele desligou o telefone sem atender e colocou no modo silencioso. A reunião pode esperar. Os negócios podem esperar. Pela primeira vez, vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou ouvir. Vou aprender. Vou tentar ser melhor. Bernardo sentou-se novamente à mesa. Clarice, me conta sobre seus filhos. Me conta sobre Miguel e Laura. Quero conhecer os netos de Vicente. Quero saber quem eles são. Quais são seus sonhos? Clarice hesitou, ainda desconfiada, mas algo nos olhos de Bernardo, uma humildade genuína que ela nunca tinha visto antes, a fez sentar-se também. Miguel tem 19 anos e é apaixonado por arquitetura desde pequeno. Ele tem cadernos cheios de desenhos de prédios, de casas, de espaços públicos. Sonha em criar projetos que façam diferença na vida das pessoas, especialmente nas comunidades carentes. Quer provar que a arquitetura de qualidade não precisa ser privilégio de ricos. Ele sabe sobre seu pai? Sobre Vicente? Bernardo perguntou. Sabe, sempre contei a verdade para meus filhos. Não com amargura, não com ódio, mas com honestidade. Contei que o avô deles era um homem talentoso e bom que foi traído por alguém que ele considerava amigo. Contei que a vida às vezes é injusta, mas que podemos escolher como responder a essa injustiça. Clarice tinha orgulho na voz. Miguel decidiu que a melhor vingança seria se tornar um arquiteto ainda melhor que o avô, criar projetos que mudariam o mundo, que fariam o nome Mendes ser lembrado por gerações. Ele não quer destruir ninguém, quer construir. E Laura? Laura é diferente, mais quieta, mais introspectiva, ela escreve poesias, contos, reflexões sobre a vida. Quer estudar letras, talvez ser escritora, talvez professora. Ela vê o mundo de uma forma profunda, filosófica. Às vezes me assusta como ela é sábia para a idade que tem. Clarice sorriu, e era a primeira vez que Bernardo via um sorriso genuíno em seu rosto. Acho que ela herdou a sensibilidade do avô, aquela capacidade de ver beleza onde outros veem apenas funcionalidade. Eu gostaria de conhecê-los. Bernardo falou e percebia a sinceridade em suas próprias palavras. Gostaria de conhecer esses jovens, de ouvir suas histórias, seus sonhos. E se Miguel está interessado em arquitetura, eu tenho algo que pertence a ele. Algo que deveria ter sido passado de pai para filho na família Mendes. O que seria? Clarice franziu a testa. Os projetos originais de Vicente. Dona Helena foi quem respondeu. Seu pai guardou todos os projetos originais que Vicente desenhou. Estão arquivados no escritório da empresa. Dezenas, talvez centenas de desenhos, de ideias, de inovações que Vicente criou. Muitos desses projetos foram usados ao longo dos anos pela Castanheira, sempre sem dar crédito a ele, sempre fingindo que eram criações internas da empresa.
Esses projetos deveriam estar com a família Mendes. Bernardo se levantou com determinação. E vou providenciar isso hoje mesmo. Mas mais do que isso, vou fazer algo que meu pai nunca teve coragem de fazer. Vou contar a verdade. Vou reconhecer publicamente que Vicente Mendes foi cofundador da Castanheira Incorporações. Vou colocar o nome dele na história da empresa onde ele sempre deveria ter estado. Bernardo, você tem certeza? Dona Helena estava surpresa. Isso vai causar uma revolução. Os acionistas vão questionar, a mídia vai investigar, podem surgir processos, podem surgir problemas legais enormes. Eu sei. E aceito todas as consequências. Bernardo estava decidido. Por anos construí meu sucesso sobre uma mentira. Por anos, me beneficiei de uma injustiça que destruiu uma família. Não posso mais viver assim, não depois de saber a verdade. Prefiro perder tudo, perder a empresa inteira, do que continuar vivendo essa farsa. Clarice estava em silêncio, processando tudo o que estava acontecendo. Era tudo muito rápido, muito intenso. O homem que há minutos atrás a tratava como invisível, agora estava prometendo virar sua vida de cabeça para baixo de uma forma que ela nunca imaginou. E há mais uma coisa. Bernardo respirou fundo. Clarice, eu não posso desfazer o que meu pai fez. Não posso trazer Vicente de volta. Não posso apagar os anos de sofrimento. Mas posso garantir que você e seus filhos nunca mais precisem se preocupar com dinheiro. Vou estabelecer um fundo separado da empresa em nome da família Mendes. Um fundo que vai garantir educação para seus filhos, que vai garantir uma vida confortável para você, que vai permitir que Miguel e Laura persigam seus sonhos sem as limitações financeiras que você enfrentou. Isso não é necessário. Clarice começou, mas Bernardo a interrompeu gentilmente. É sim, é absolutamente necessário. Não como caridade, não como esmola, mas como restituição, como o mínimo de justiça que posso fazer. Vicente era dono de metade da Castanheira. Se a empresa vale hoje 890 milhões, isso significa que você e seus filhos deveriam ter direito a 445 milhões. Não vou dar isso tudo de uma vez porque seria irresponsável, mas vou garantir que vocês recebam ao longo dos anos o que é de direito de vocês. 445 milhões. Clarice mal conseguia processar o número. Era mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. Era uma quantia tão absurda que parecia irreal. E vou fazer mais. Vou criar uma bolsa de estudos em nome de Vicente Mendes. Uma bolsa para jovens de comunidades carentes que querem estudar arquitetura ou engenharia. Vou financiar projetos de habitação popular desenhados por esses jovens. Vou transformar a Castanheira Incorporações na empresa que Vicente sonhava que ela fosse. Uma empresa que não só constrói prédios, mas constrói oportunidades. Que não só gera lucro, mas gera impacto social. Bernardo tinha fogo nos olhos agora. Uma determinação que Dona Helena não via há anos. Vou honrar a memória de Vicente não só reconhecendo o que ele fez no passado, mas continuando seu legado no futuro. Meu filho, você tem certeza do que está fazendo? Dona Helena precisava ter certeza de que não era só uma reação emocional, um impulso que ele se arrependeria depois. Isso vai mudar tudo. Sua vida, sua empresa, seu status social. Você está preparado para isso? Mãe, pela primeira vez na minha vida, eu estou fazendo algo pelo motivo certo. Não pelo dinheiro, não pelo status, não pela aparência, mas porque é a coisa certa a fazer. Porque é o que um homem de verdade, um homem de caráter, um homem de Deus faria. Bernardo segurou as mãos de sua mãe. E se eu perder tudo no processo? Se eu perder a empresa? Se eu perder a riqueza? Se eu perder o respeito da sociedade? Pelo menos vou recuperar algo muito mais valioso. Vou recuperar minha humanidade. Vou recuperar minha alma. Dona Helena abraçou o filho novamente e agora ela chorava também. Esse é o filho que eu sempre quis ter. Esse é o homem que eu orei para que você se tornasse. Seu pai te ensinou muitas coisas, mas ele se esqueceu de te ensinar o mais importante. Ele se esqueceu de te ensinar que não importa o que você tem, importa quem você é. E hoje, finalmente, você está descobrindo quem realmente é.
Os três ficaram ali, na cozinha, abraçados, chorando juntos, processando o peso daquele momento histórico. Uma injustiça de mais de 30 anos estava começando a ser reparada. Um filho estava aprendendo a ser humano. Uma mãe estava vendo suas orações serem respondidas. E uma mulher que havia perdido tudo estava recuperando não só sua dignidade, mas a esperança de que justiça ainda existia no mundo. Quando finalmente se separaram, já eram quase 11 horas. Bernardo tinha perdido sua reunião importante. Seu assistente havia ligado 12 vezes. Havia dezenas de mensagens urgentes no celular. Mas nada daquilo importava mais. Pela primeira vez em décadas, Bernardo tinha suas prioridades corretas. Clarice, você pode me fazer um favor? Bernardo perguntou, secando as lágrimas. O que seria? Pode me levar para conhecer seus filhos? Hoje? Agora? Quero falar com Miguel sobre os projetos do pai dele. Quero conhecer Laura e ouvir sobre seus sonhos de ser escritora. Quero começar a fazer as coisas certas imediatamente. Sem esperar. Sem adiar. Clarice olhou para Dona Helena, que assentiu encorajadoramente. Eles moram em Paraisópolis. É bem diferente de Higienópolis. Você tem certeza que quer ir até lá? Tenho absoluta certeza. E vou com meu próprio carro. Não quero motorista, não quero segurança. Não quero nada que crie barreira entre mim e a realidade. Quero ver como vocês vivem, quero entender o mundo de vocês. Quero sair da minha bolha de privilégio e finalmente enxergar o mundo real. Então vamos. Clarice ainda estava processando tudo. Ainda não conseguia acreditar completamente que aquilo estava acontecendo. Mas algo na determinação de Bernardo, na sinceridade de suas lágrimas, na transformação visível que estava acontecendo diante de seus olhos, a fez acreditar que talvez, apenas talvez, milagres ainda acontecessem. Eles se prepararam para sair. Bernardo pegou as chaves do carro. Clarice pegou sua bolsa simples. Dona Helena os acompanhou até a porta, e antes que saíssem, ela segurou o braço do filho. Bernardo, estou orgulhosa de você. Mais orgulhosa do que jamais estive de qualquer negócio que você fechou, de qualquer prêmio que você ganhou, de qualquer sucesso financeiro que você alcançou. Hoje, você se tornou um homem de verdade. Obrigado, mãe. Bernardo beijou a testa dela. E desculpe por ter demorado tanto para chegar aqui. Desculpe por ter sido cego por tantos anos. O importante é que seus olhos se abriram. O importante é que você está escolhendo o caminho certo. Dona Helena sorriu através das lágrimas. E lembre-se do que está escrito em Provérbios 21:3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Você está fazendo o que é justo, finalmente. Bernardo e Clarice saíram juntos. A Mercedes preta estava estacionada na garagem, reluzente, cara. Símbolo de um status que Bernardo estava começando a questionar. Ele abriu a porta do passageiro para Clarice, que hesitou antes de entrar. Nunca tinha andado em um carro assim. Seu mundo eram ônibus lotados, metrô apertado, ocasionalmente um Uber quando era absolutamente necessário. Pode entrar. É só um carro. Bernardo sorriu gentilmente. E, na verdade, está na hora de eu considerar trocar isso por algo menos ostensivo. Não preciso provar nada para ninguém com um carro de R$ 1.000.000. Eles entraram no carro e começaram a dirigir em direção a Paraisópolis. O contraste era chocante. Em menos de 20 minutos, passaram dos jardins arborizados e mansões elegantes de Higienópolis para as ruelas estreitas e casas amontoadas da segunda maior favela de São Paulo. Bernardo estava vendo aquilo pela primeira vez. Não de um carro com vidros escuros passando rapidamente, mas realmente vendo, prestando atenção, observando as pessoas, as crianças brincando nas ruas, as mulheres carregando compras, os homens voltando do trabalho. É aqui que você mora? Bernardo perguntou, tentando não deixar transparecer o choque que sentia. É aqui que moro. É diferente do seu mundo, não é? Clarice não tinha ressentimento na voz, apenas constatação de um fato. Muito diferente. E me deixa envergonhado perceber o quão pouco eu sabia sobre como a maioria das pessoas realmente vive. Eu sempre soube que havia desigualdade.
Mas conhecer teoricamente e ver na prática são coisas completamente diferentes. Vire ali à esquerda. É a Casa Azul. Clarice apontou para uma construção simples de 2 andares, com as paredes pintadas de azul desbotado, grades nas janelas, uma pequena área de entrada com alguns vasos de plantas que tentavam trazer alguma beleza ao ambiente. Bernardo estacionou o carro, que imediatamente atraiu olhares curiosos dos vizinhos. Um carro daqueles não aparecia por ali com frequência. Algumas crianças se aproximaram para admirar o veículo, e Bernardo, em um impulso, acenou para elas com um sorriso. Elas acenaram de volta, tímidas, mas amigáveis. Meus filhos devem estar em casa. Miguel não tem aula hoje e Laura está de férias escolares. Clarice abriu a porta modesta. A casa tinha apenas uma sala pequena que servia também como cozinha, um banheiro minúsculo e 2 quartos nos fundos. Não havia quintal, não havia garagem, não havia nada além do essencial. Mas estava limpa, organizada, e havia um cuidado visível em cada detalhe. Fotos de família nas paredes, cortinas simples mas limpas, alguns livros organizados em uma estante improvisada. Mãe? Uma voz masculina veio de um dos quartos. Você voltou cedo. Está tudo bem? Um jovem apareceu na porta do quarto. Alto, magro, com olhos inteligentes, e um caderno de desenho embaixo do braço. Tinha traços que lembravam as fotos de Vicente que Bernardo tinha visto. Era claramente o neto do arquiteto. Miguel, vem aqui. Tem alguém que eu quero que você conheça. Clarice chamou o filho, sua voz um pouco trêmula. Miguel entrou na sala e parou ao ver Bernardo. Reconheceu imediatamente quem era. Qualquer pessoa em São Paulo que prestasse atenção em negócios reconheceria Bernardo Castanheira. Seu rosto estava sempre em revistas, em notícias, em eventos sociais. Você é Bernardo Castanheira. Miguel falou, mais como constatação do que pergunta. O dono da Castanheira Incorporações. O que está fazendo na nossa casa? Miguel, ele sabe. Clarice falou suavemente. Ele sabe sobre seu avô, sobre o que aconteceu, sobre tudo. O rosto de Miguel mudou. Da surpresa passou para a confusão, depois para a raiva. Sabe? E veio aqui fazer o quê? Se gabar? Esfregar na nossa cara que vocês ficaram com tudo enquanto nós ficamos com nada? Não. Bernardo falou calmamente, embora a raiva do jovem fosse justificada e doesse. Vim aqui me desculpar. Vim aqui reconhecer a injustiça que meu pai cometeu e que eu perpetuei por ignorância. Vim aqui tentar, dentro do possível, fazer o que é certo. Fazer o que é certo? Miguel deu uma risada sem humor. 30 anos depois que meu avô se matou, depois que minha mãe trabalhou até as mãos sangrarem para nos sustentar, agora vocês querem fazer o que é certo? Miguel! Clarice repreendeu o filho, mas Bernardo levantou a mão. Não, Clarice. Ele tem todo o direito de estar bravo. Tem todo o direito de me questionar. Bernardo olhou diretamente para Miguel. Você está absolutamente certo. 30 anos é tempo demais. A injustiça durou décadas demais. E nada que eu faça agora vai apagar o sofrimento que vocês passaram. Mas ficar parado, continuar fingindo que não sei, continuar me beneficiando dessa injustiça, seria ainda pior. Então sim, venho 30 anos depois. Venho tarde demais. Mas venho sincero, venho humilde. E venho disposto a fazer tudo ao meu alcance para compensar, mesmo que minimamente, o que foi tirado de vocês. Miguel estava visivelmente conflitado. A raiva lutava com a curiosidade. O ressentimento lutava com a esperança de que talvez, finalmente, alguém reconhecesse o valor de seu avô. O que está acontecendo? Outra voz, feminina e suave, veio do outro quarto. Uma garota de 16 anos apareceu, bonita, com olhos atentos e um livro na mão. Mãe, quem é esse homem? Laura, este é Bernardo Castanheira. Clarice fez as apresentações, ainda sem saber exatamente como explicar a situação. Ele é o dono da empresa que era do seu avô. E ele veio aqui porque descobriu a verdade sobre o que aconteceu. Laura olhou para Bernardo com uma intensidade que o fez se sentir nu, como se ela pudesse ver diretamente em sua alma. Você
É filho do homem que destruiu nosso avô. Sim, Bernardo não desviou o olhar. E passei minha vida inteira sem saber disso, acreditando em mentiras, perpetuando injustiças sem perceber. Mas agora sei, e estou aqui para tentar fazer diferente. Laura continuou observando-o por longos segundos. Então, lentamente, assentiu. Meu avô acreditava que as pessoas podiam mudar. Minha mãe me contou que ele era um homem que acreditava na redenção, que acreditava que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Vamos ver se você realmente pode mudar. Ou se é só mais um rico com culpa passageira. Espero provar que é mais do que culpa passageira. Espero provar com ações, não apenas palavras. Bernardo respirou fundo. Miguel, posso ver seus desenhos? Sua mãe me disse que você é talentoso, que quer seguir os passos do seu avô. Miguel hesitou, mas acabou entregando o caderno. Bernardo abriu cuidadosamente e começou a folhear. O que viu o deixou impressionado. Os desenhos eram excepcionais. Projetos de casas populares que otimizavam espaço, prédios residenciais com áreas comunitárias inteligentes, espaços públicos que transformavam áreas degradadas em lugares de convivência. Havia talento ali, havia visão, havia exatamente o tipo de inovação que Vicente tinha. Isso é extraordinário. Bernardo falou com sinceridade. Você tem o dom do seu avô. Talvez até mais. Esses projetos aqui, essa visão de arquitetura social. Isso é exatamente o que o mundo precisa agora. Você realmente acha? Pela primeira vez, a hostilidade de Miguel diminuiu um pouco, substituída por esperança. Não só acho, como quero fazer uma proposta. Bernardo fechou o caderno e o devolveu com cuidado. Quero que você faça estágio na Castanheira Incorporações. Não como favor, não como caridade, mas porque você tem talento que a empresa precisa. E mais do que isso, quero que você lidere um novo departamento que vamos criar, focado em projetos de habitação social. Vamos usar os recursos da empresa para criar moradias dignas para quem mais precisa, e você vai ser o arquiteto principal disso. Miguel estava boquiaberto. Um estágio na Castanheira? Um cargo de liderança? Era mais do que ele ousava sonhar. Mas por que faria isso? Por que me daria essa oportunidade? Porque você merece. Porque é talentoso. Porque é neto de Vicente Mendes, um dos verdadeiros fundadores da empresa, e isso deveria contar para alguma coisa. E porque quero transformar a Castanheira naquilo que ela deveria ter sido desde o início. Uma empresa que constrói não só prédios, mas oportunidades. Não só riqueza, mas impacto social. Bernardo era sincero. E também porque preciso de gente como você, com sua visão, com sua conexão com as comunidades, que realmente precisam de boas moradias, para me ensinar, para me mostrar um caminho diferente do que eu sempre segui. E eu? Laura perguntou, sua voz ainda cautelosa, mas com um toque de curiosidade. Que papel eu tenho nessa história toda? Sua mãe me disse que você escreve, que quer ser escritora ou professora. Bernardo se virou para ela. Qual o seu sonho? O que você gostaria de fazer se tivesse todas as oportunidades do mundo? Eu gostaria de contar histórias. Histórias de pessoas como nós, pessoas que a sociedade não vê, pessoas que têm sonhos e lutas que ninguém conhece. Gostaria de ser a voz dos invisíveis. Laura falou com paixão. E gostaria de ensinar, de passar adiante o valor da educação. Mostrar para crianças como eu fui que estudar pode mudar destinos. Então vamos fazer acontecer. Vou financiar seus estudos. Faculdade, mestrado, doutorado, o que você quiser. E vou criar um programa de literatura nas escolas de comunidades carentes. E você vai ser uma das coordenadoras. Vamos levar livros, vamos criar bibliotecas comunitárias, vamos fazer oficinas de escrita. E você vai documentar tudo isso. Vai escrever sobre essas histórias, vai dar voz aos invisíveis. Bernardo estava animado agora, vendo possibilidades que nunca tinha considerado antes. A Castanheira pode fazer muito mais do que construir prédios. Pode construir futuros. Clarice estava chorando de novo. Mas agora eram lágrimas de alegria, de esperança, de ver seus filhos recebendo oportunidades que ela nunca imaginou que teriam. Bernardo, isso tudo é maravilhoso. Mas você tem certeza?
Você acabou de descobrir sobre nós há poucas horas. Não quer pensar melhor, consultar advogados, fazer isso de forma mais cautelosa? Não. Já perdi 30 anos sendo cauteloso, sendo calculista, pensando apenas em lucros e prejuízos. Chegou a hora de agir com o coração, de fazer o que é certo sem medir consequências financeiras. Bernardo se levantou. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer agora, e preciso da presença de vocês três. O que seria? Clarice perguntou. Preciso fazer um anúncio. Preciso contar ao mundo a verdade sobre Vicente Mendes e sobre a fundação da Castanheira Incorporações. E vocês, a família dele, precisam estar ao meu lado quando eu fizer isso. Bernardo pegou o celular. Vou convocar uma coletiva de imprensa para hoje à tarde. Vou reunir os acionistas, os executivos, a mídia e vou contar tudo. Mas, Bernardo, isso vai causar um escândalo enorme. Pode destruir a reputação da empresa. Pode causar processos judiciais. Pode fazer você perder tudo. Miguel estava preocupado agora, apesar de toda a raiva anterior. Pode sim. E aceito isso. Porque algumas coisas são mais importantes do que reputação, do que dinheiro, do que sucesso empresarial. A verdade é uma delas. A justiça é outra. E honrar a memória de um homem bom que foi injustiçado é mais importante do que proteger mentiras confortáveis. Bernardo já estava discando para sua assessoria de imprensa. Alô, Marina. Preciso que você organize uma coletiva de imprensa para as 4 da tarde de hoje. Sim, hoje mesmo. No auditório da empresa. Convoque todos os principais veículos, todos os acionistas, todos os executivos. Vou fazer um anúncio importante sobre a história da empresa. Não posso dar detalhes agora. Só organize. É urgente. Ele desligou e olhou para os 3 membros da família Mendes. Vocês vêm comigo? Precisam estar lá. Precisam ser reconhecidos publicamente como a família que sempre deveria ter sido reconhecida como parte da história da Castanheira. Eu vou. Miguel foi o primeiro a falar, sua raiva transformada agora em determinação. Vou testemunhar o momento em que meu avô finalmente recebe o reconhecimento que merece. Eu também vou. Laura assentiu. Alguém precisa escrever essa história. Alguém precisa documentar esse momento de verdade e justiça. Clarice olhou para seus 2 filhos, depois para Bernardo. Seus olhos ainda tinham cautela. Ainda havia dúvida se aquilo tudo era real ou se era apenas um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Mas havia também esperança, uma esperança que ela não sentia há muito tempo. Nós vamos. Vamos juntos testemunhar a verdade sendo revelada. Então está decidido. Bernardo sorriu. E era um sorriso diferente do sorriso arrogante que ele costumava ter. Era um sorriso humilde, genuíno, de quem finalmente tinha encontrado um propósito maior do que acumular riqueza. Mas antes de irmos, tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Se vocês permitirem. O que seria? Clarice perguntou. Gostaria de fazer uma oração. Gostaria de pedir a Deus sabedoria, coragem e força para o que vamos fazer hoje. Gostaria de agradecer por ter aberto meus olhos para a verdade, mesmo que tenha demorado tanto. E gostaria de pedir perdão, não só a vocês, mas a ele, por ter vivido tantos anos cego, arrogante, focado apenas nas coisas materiais. Bernardo estendeu as mãos. Podemos orar juntos? Clarice hesitou apenas por um segundo, antes de pegar a mão de Bernardo. Miguel e Laura se juntaram a eles, formando um círculo na pequena sala daquela casa simples em Paraisópolis. E ali, naquele momento improvável, o empresário milionário e a família que ele havia injustiçado, sem saber, se uniram em oração. Senhor, Bernardo começou, sua voz embargada de emoção. Eu passei minha vida perseguindo as coisas erradas. Persegui dinheiro achando que era sucesso. Persegui poder achando que era realização. Persegui status achando que era felicidade. Mas hoje, tu abriste meus olhos para a verdade. Mostraste que eu estava construindo meu império sobre areia, sobre mentiras, sobre injustiças. Perdoa minha cegueira, perdoa minha arrogância, perdoa meus anos de indiferença ao sofrimento dos outros. E dá-me agora coragem para fazer o que é certo. Mesmo que isso signifique perder tudo o que construí.
Ajuda-me a ser o homem que tu querias que eu fosse, não o homem que meu pai me ensinou a ser. Amém. Amém. Os outros 3 repetiram em uníssono. Quando abriram os olhos, havia algo diferente naquele espaço. Uma paz, uma conexão, uma sensação de que algo maior estava acontecendo, algo que transcendia dinheiro, status, injustiças passadas. Era como se décadas de sofrimento estivessem começando a ser curadas, como se o perdão estivesse começando a fluir, como se a redenção fosse possível mesmo nas situações mais improváveis. Precisamos ir. Temos muito que fazer antes das 4 horas. Bernardo olhou o relógio. Eram quase meio-dia. Mas primeiro, Clarice, você precisa de roupas diferentes. Seus filhos também. Não porque há algo de errado com o que estão usando, mas porque vamos estar diante de câmeras, de empresários, de pessoas que infelizmente julgam pela aparência. E quero que vocês sejam levados a sério. Quero que sejam respeitados. Quero que sejam vistos da forma que merecem ser vistos. Não temos roupas adequadas para algo assim. Clarice admitiu, envergonhada. Não temos dinheiro para comprar roupas caras. Então vamos comprar agora. Tem um shopping aqui perto? Bernardo já estava puxando a carteira. Tem o shopping Morumbi, mas... Clarice começou. Perfeito. Vamos lá agora. Vou comprar ternos para Miguel, um vestido elegante para Laura. Algo bonito para você. E não é caridade, Clarice. É investimento. Investimento na família que deveria ter sido minha parceira desde sempre. Bernardo abriu a porta. Vamos? Temos poucas horas e muito o que fazer. Eles saíram da casa, os vizinhos ainda observando curiosos. As crianças ainda estavam ao redor do Mercedes, admirando o carro. Bernardo, em um impulso, abriu a porta e convidou. Querem tirar uma foto com o carro? Podem entrar se quiserem. As crianças ficaram animadas. Entraram no carro, tiraram fotos. Os vizinhos comentavam em voz baixa, tentando entender o que estava acontecendo. Bernardo Castanheira, o bilionário, na casa de Clarice, a faxineira, levando ela e os filhos no carro dele? O que estava acontecendo? Clarice, de dentro do carro, acenava para os vizinhos, ainda sem conseguir processar completamente a reviravolta que sua vida tinha dado em poucas horas. Pela manhã, ela era apenas uma faxineira invisível. Agora, estava sendo levada por um bilionário para comprar roupas caras e participar de uma coletiva de imprensa que mudaria tudo. No caminho para o shopping, Bernardo ligou para vários executivos da empresa. Reúnam todos os vice-presidentes para as 3:30. É obrigatório. Quem não puder, cancele o que tiver. Convoquem o departamento jurídico completo. Chamem o conselho de acionistas. Quero todos lá. E encontrem no arquivo todos os projetos originais assinados por Vicente Mendes. Todos. Dos anos 80 e 90. Quero eles digitalizados e prontos para apresentar. Mas, senhor, as pessoas do outro lado da linha argumentavam. O que está acontecendo? Qual é a urgência? Vocês vão descobrir daqui a poucas horas. Apenas façam o que estou pedindo. E preparem-se para o maior abalo que a Castanheira Incorporações já teve em sua história. Bernardo desligava sem dar mais explicações. Você tem certeza que quer fazer isso? Miguel perguntou do banco de trás. Você ainda pode voltar atrás. Pode fingir que essa manhã nunca aconteceu. Pode manter seu império intacto. Voltar atrás significaria perder minha alma. Bernardo olhou pelo retrovisor para Miguel. E de que adianta ganhar o mundo inteiro se perdemos nossa alma? Está na Bíblia, Marcos 8,36. Passei décadas ganhando o mundo, acumulando riquezas, construindo império. Mas perdi minha alma no processo. Hoje é o dia em que eu a recupero, não importa o preço. Chegaram ao shopping Morumbi, um dos mais luxuosos de São Paulo. Clarice, Miguel e Laura nunca tinham entrado ali. Passavam em frente às vezes, olhavam as vitrines de longe, mas nunca imaginaram que um dia entrariam, muito menos que um dia comprariam algo ali. Bernardo os levou diretamente para as lojas mais caras. Para Miguel, escolheram um terno Hugo Boss cinza escuro, que o fazia parecer um jovem executivo. Para Laura, um vestido Dolce & Gabbana azul marinho, elegante, mas não exagerado,
que combinava perfeitamente com sua personalidade introspectiva. Para Clarice, um conjunto de calça e blazer Armani bege, que lhe dava uma aparência de sofisticação digna. Quando Clarice saiu do provador e se viu no espelho, ela mal se reconheceu. A mulher que a olhava de volta não era a faxineira de mãos calejadas e roupas gastas. Era uma mulher elegante, confiante, poderosa. Por um momento, ela viu quem ela poderia ter sido se a vida tivesse sido diferente, se as injustiças não tivessem acontecido. Você está linda, mãe. Laura tinha lágrimas nos olhos. Parece uma rainha. É exatamente o que ela é. Bernardo falou com convicção. Uma rainha que foi forçada a viver como serva, mas que nunca perdeu sua dignidade, sua nobreza interior. Hoje, o mundo vai ver o que eu levei anos para enxergar. Compraram também sapatos, acessórios, tudo o que precisariam para estar apresentáveis na coletiva. Bernardo pagou tudo sem hesitar, sem olhar preços, sem questionar. Para ele, aquele dinheiro era o mínimo que podia fazer. Já eram 14h quando saíram do shopping. Tinham 2 horas até a coletiva. Precisamos comer algo, Bernardo sugeriu. Conheço um restaurante ótimo aqui perto. Não sei se estou com fome, Clarice admitiu. Estou muito nervosa com o que vai acontecer. Eu também. Mas precisamos estar fortes. Precisamos ter energia para enfrentar o que vem pela frente. Bernardo insistiu. E além disso, quero que vocês experimentem o restaurante. Quero compartilhar com vocês coisas que sempre foram privilégio apenas de poucos. Não porque vocês precisam disso para ter valor, mas porque vocês merecem ter acesso a tudo de bom que a vida pode oferecer. Foram a um restaurante japonês sofisticado. Clarice nunca tinha comido comida japonesa. Miguel e Laura também não. Era tudo novo, estranho, mas Bernardo foi paciente, explicando cada prato, ensinando como usar os hashes, compartilhando aquele mundo que sempre foi dele, mas que ele nunca tinha pensado em compartilhar com ninguém que considerasse inferior. Durante o almoço, Bernardo perguntou mais sobre a vida deles. Quis saber sobre a infância de Miguel e Laura, sobre os desafios que enfrentaram, sobre os sonhos que tiveram. Quis saber sobre Paulo, o irmão mais novo de Clarice que ela havia mencionado brevemente. Paulo morreu há 5 anos. Clarice falou com tristeza. Ele nunca conseguiu superar a morte do pai. Entrou nas drogas ainda adolescente. Tentamos ajudar, tentamos de tudo. Mas ele estava perdido demais. Morreu de overdose aos 28 anos. Sinto muito. Bernardo sentiu a culpa aumentar. Mais uma vítima da injustiça do meu pai. Mais uma vida destruída. Não. Clarice segurou a mão dele por cima da mesa. Paulo fez suas próprias escolhas. Sim, ele foi afetado pela tragédia familiar. Sim, ele sofreu por crescer sem pai, na pobreza, sem perspectivas. Mas no final, foram as escolhas dele que o levaram para onde foi. Você não pode carregar a culpa por tudo. Pode reconhecer a injustiça, pode tentar repará-la, mas não pode se culpar por cada consequência, por cada vida afetada. Isso seria arrogância de outro tipo, achar que você é responsável por tudo. Mas eu sou responsável por perpetuar o sistema que permite essas injustiças. Sou responsável por viver em uma bolha de privilégio enquanto pessoas como você sofriam. Sou responsável por não questionar, por não investigar, por aceitar as mentiras confortáveis que me contaram. Bernardo argumentou. E agora, você está fazendo diferente. Está questionando, está investigando, está rejeitando as mentiras. Isso é o que importa. Laura falou com sabedoria além de seus anos. Não podemos mudar o passado. Só podemos influenciar o presente e o futuro. E você está escolhendo fazer isso. Está escolhendo ser diferente do seu pai. Isso tem valor. Vocês são incríveis. Bernardo balançou a cabeça em admiração. Passaram por tanto, sofreram tanto, e ainda conseguem ter essa perspectiva, essa sabedoria, essa capacidade de perdoar. Eu, que tive tudo, nunca desenvolvi uma fração da profundidade emocional e espiritual que vocês têm. Sofrimento tem dessas coisas, Miguel falou. Ou te destrói completamente, como destruiu meu tio Paulo, ou te refina, te aprofunda, te ensina coisas que a prosperidade nunca ensina.
Nossa mãe nos ensinou a escolher ser refinados, não destruídos. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Bernardo olhou para Clarice com respeito genuíno. E eu fui cego demais para ver isso durante 8 anos. 8 anos ela trabalhou na minha casa, e eu nunca realmente a vi, nunca realmente falei com ela, nunca realmente me interessei por quem ela era. Essa é talvez minha maior vergonha. Não o que meu pai fez, porque disso eu não sabia. Mas o que eu fiz, a indiferença, a arrogância, o tratamento desumano de alguém que merecia todo o respeito. E agora você está vendo, está reconhecendo, está mudando. Clarice sorriu, e era um sorriso de perdão genuíno. Isso é tudo que podemos pedir. Não perfeição, mas mudança. Não ausência de erro, mas disposição de corrigir. Terminaram de comer às 3h15. Era hora de ir para a empresa, de enfrentar o momento da verdade. No caminho, Bernardo recebeu várias ligações de executivos confusos, de acionistas nervosos, de jornalistas curiosos querendo saber sobre a coletiva misteriosa. Ele não respondeu nenhuma. Queria que todos descobrissem juntos, ao mesmo tempo. Quando chegaram à sede da Castanheira Incorporações, um prédio de vidro de 30 andares no coração do Itaim Bibi, Clarice teve um momento de vertigem. Ela tinha limpado a casa de Bernardo por 8 anos, mas nunca tinha estado na empresa. Nunca tinha visto o império construído sobre os projetos de seu pai. Era impressionante, intimidante e, ao mesmo tempo, revoltante. Tudo aquilo deveria ter sido parcialmente deles. Aquele prédio, aqueles carros na garagem, aqueles executivos bem vestidos correndo de um lado para o outro, tudo isso existia em parte por causa do talento de Vicente. Mas ele nunca recebeu reconhecimento, nunca recebeu sua parte, morreu pobre e humilhado. É muita coisa para processar, não é? Bernardo percebeu a expressão de Clarice. Ver o que poderia ter sido de vocês, ver o que foi roubado. Mas também vejo que você está tentando consertar. Isso conta. Clarice respirou fundo, reunindo coragem. Vamos lá. Vamos fazer isso. Entraram juntos no prédio. Os seguranças e recepcionistas olharam surpresos ao ver o presidente da empresa chegar com 3 pessoas que claramente não pertenciam àquele mundo corporativo, apesar das roupas caras. Havia algo neles, na postura, na forma como olhavam ao redor com admiração misturada com desconforto, que denunciava que aquele não era seu ambiente natural. Subiram direto para o auditório do 25º andar. Já estava cheio. Executivos, acionistas, jornalistas, câmeras de TV, fotógrafos, todos querendo saber o que era tão urgente que Bernardo Castanheira tinha convocado aquela reunião com apenas poucas horas de antecedência. Quando Bernardo entrou no auditório com Clarice, Miguel e Laura, os murmúrios começaram. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam com o presidente? O que estava acontecendo? Boa tarde a todos. Bernardo subiu ao palco, levando Clarice e seus filhos com ele. Obrigado por terem vindo com tão pouca antecedência. Sei que todos estão curiosos, confusos, talvez até nervosos sobre o motivo dessa coletiva. Vou direto ao ponto. Hoje, a história oficial da Castanheira Incorporações, a história que todos conhecemos, a história que está em nosso site, em nossas apresentações, em nossos materiais corporativos, essa história vai mudar. Porque essa história é uma mentira. O auditório explodiu em murmúrios chocados. Câmeras começaram a disparar, jornalistas começaram a digitar freneticamente em seus laptops, executivos olhavam uns para os outros em pânico. Uma mentira que durou mais de 30 anos. Uma mentira que eu mesmo acreditei até hoje de manhã. Bernardo continuou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. A história oficial diz que meu pai, Alberto Castanheira, fundou a empresa sozinho em 1985. Que ele era um empreendedor visionário que começou do zero e construiu um império imobiliário. Essa é a história bonita, a história de sucesso, a história que todos gostam de contar. Mas não é a verdade. Bernardo, o que você está fazendo? Um dos vice-presidentes se levantou, alarmado. Você não pode simplesmente... Posso e vou? Bernardo o interrompeu.
A verdade precisa ser contada, não importa o custo. E a verdade é essa. Em 1985, meu pai não fundou a Castanheira Incorporações sozinho. Ele tinha um sócio, um homem chamado Vicente Mendes. Bernardo fez um sinal, e nas telas do auditório apareceram fotos antigas. Vicente jovem, sorridente, segurando projetos. Vicente e Alberto juntos, no que parecia ser a inauguração da empresa. Vicente desenhando, criando, inovando. Vicente Mendes era arquiteto. Um arquiteto talentoso, visionário, que criou os projetos que fizeram a Castanheira decolar. Ele era sócio 50-50 com meu pai. Juntos, eles construíram esta empresa. Mas em 1992, quando a empresa estava finalmente tendo sucesso, quando o grande projeto que mudaria tudo estava para ser concluído, meu pai traiu Vicente. Bernardo fez uma pausa, sua voz carregada de emoção. A mãe de Vicente estava com câncer. Ele precisava de dinheiro para os tratamentos. E quando ele tentou retirar sua parte legítima da empresa para salvar a vida de sua mãe, meu pai usou isso contra ele. Acusou-o de apropriação indébita, usou brechas legais e conseguiu expulsar Vicente da empresa, deixando-o sem nada. O auditório estava em silêncio chocado agora, todos processando a bomba que estava sendo detonada. A mãe de Vicente morreu. Vicente entrou em depressão, perdeu tudo e 1 ano depois se suicidou. Bernardo tinha lágrimas nos olhos agora, mas continuou. Meu pai construiu este império sobre a destruição de um homem bom. E eu, durante toda a minha vida adulta, perpetuei essa injustiça sem saber. Acreditei nas mentiras, me beneficiei do roubo. E pior, tratei a família de Vicente com desprezo e indiferença. Bernardo estendeu a mão para Clarice, que a pegou e se aproximou. Esta é Clarice Mendes, filha de Vicente Mendes. Durante 8 anos, ela trabalhou como faxineira na casa da minha mãe. 8 anos em que eu mal olhava para ela, em que eu a tratava como invisível, em que eu nunca me interessei em saber quem ela era. E estes são Miguel e Laura, netos de Vicente. Jovens extraordinários que cresceram na pobreza, enfrentando dificuldades inimagináveis, enquanto eu nadava em luxo construído sobre o talento roubado de seu avô. Senhor Castanheira, um jornalista se levantou. Isso é uma admissão de fraude? Está dizendo que a empresa foi construída ilegalmente? Estou dizendo que foi construída imoralmente. Se foi ilegal ou não, isso os advogados vão determinar. Mas definitivamente foi imoral. Foi injusto. Foi errado. Bernardo respondeu. E estou aqui para começar a corrigir isso. A partir de hoje, a história oficial da Castanheira Incorporações inclui Vicente Mendes como cofundador. Todos os materiais corporativos serão corrigidos. Uma placa com o nome dele será instalada na entrada deste prédio. E mais importante, a família Mendes receberá o que sempre deveria ter sido deles. Como assim? Outro acionista se levantou, visivelmente nervoso. Você está falando em dar parte da empresa para eles? Isso afeta nossas ações, nossos investimentos. Sim, estou falando exatamente nisso. Bernardo foi direto. Vicente era dono de 50% da empresa. Foi roubado. É justo que sua família receba a compensação. Vou estabelecer um fundo que, ao longo dos próximos anos, vai transferir valor equivalente ao que seria a parte deles se Vicente nunca tivesse sido expulso. Isso pode afetar dividendos, pode afetar o valor das ações temporariamente, mas é o que é certo. E se algum acionista não concorda, pode vender suas ações. Não vou construir minha fortuna sobre injustiça mais um dia sequer. O auditório explodiu em vozes discordantes. Acionistas protestando, executivos entrando em pânico, jornalistas fazendo perguntas aos gritos. Era o caos. Mas Bernardo permaneceu firme no palco, segurando a mão de Clarice, com Miguel e Laura ao lado. Eu sei que isso é chocante. Eu sei que isso vai causar turbulência. Eu sei que alguns de vocês vão me considerar louco, imprudente, destruindo uma empresa sólida por questões morais antigas. Bernardo falou alto, acalmando a multidão gradualmente. Mas eu prefiro ter uma empresa menor, menos lucrativa, mas justa, do que continuar tendo um império manchado de sangue. Prefiro dormir à noite com a consciência tranquila
do que acordar todo dia sabendo que tudo o que tenho foi construído sobre a destruição de uma família inocente. Senhor Castanheira? Uma jornalista perguntou. E a sua mãe? Ela sabia disso? Ela foi cúmplice? Minha mãe sabia. Bernardo admitiu. E ela carrega essa culpa há décadas. Mas ao contrário do meu pai, ela tentou fazer o que podia para compensar. Tratou Clarice não como empregada, mas como a filha do homem que ela considerava amigo. Ajudou financeiramente, pagou a educação dos netos de Vicente. Fez o que estava ao seu alcance dentro das limitações que tinha. E hoje, ela está em paz porque finalmente a verdade está sendo revelada. E você, Clarice? Outro jornalista se dirigiu diretamente a ela. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Você estava trabalhando na casa dos Castanheira, sabendo o que eles fizeram com sua família. Clarice se aproximou do microfone, nervosa, mas determinada. Sim, eu sabia. Descobri no primeiro dia de trabalho. Mas eu precisava do emprego. Precisava alimentar meus filhos. E ao longo dos anos, aprendi que nem todo mundo naquela família era responsável pelo que aconteceu. Dona Helena me mostrou bondade quando ninguém mais mostrava. E hoje, Bernardo está mostrando coragem ao revelar verdades que poderiam muito bem ter ficado enterradas para sempre. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar o ódio me destruir como destruiu meu pai. Você perdoa os Castanheira? O jornalista insistiu. Clarice olhou para Bernardo, depois para a câmera. Estou aprendendo a perdoar. É um processo. Mas ver Bernardo aqui, colocando em risco tudo o que tem para fazer o que é certo, isso me dá esperança. Esperança de que as pessoas podem mudar. Esperança de que a justiça ainda existe. Esperança de que meus filhos vão crescer em um mundo um pouco melhor do que aquele em que eu cresci. Miguel, qual seu comentário sobre isso? Outro jornalista perguntou. Você é neto de Vicente? Como se sente sabendo que o trabalho do seu avô foi roubado? Miguel se aproximou do microfone. Eu cresci ouvindo histórias sobre meu avô. Sobre como ele era talentoso, como ele amava a arquitetura, como ele sonhava em criar espaços que melhorassem a vida das pessoas. E cresci sabendo que esses sonhos foram roubados, que ele foi traído, que morreu sem ver seu trabalho reconhecido. Sim, tenho raiva. Sim, tenho mágoa. Mas hoje, vendo Bernardo ter a coragem de admitir a verdade, de arriscar seu império por justiça, eu vejo que talvez o legado do meu avô não esteja perdido. Talvez ainda possamos honrá-lo, não com vingança, mas construindo o tipo de empresa que ele sonhava. Uma empresa que constrói não só prédios, mas oportunidades. E você, Laura? A câmera se voltou para a jovem de 16 anos. Laura, com uma maturidade surpreendente para a idade, falou calmamente. Meu avô acreditava que a arquitetura podia mudar vidas, que espaços bem projetados podiam trazer dignidade, beleza, esperança para quem mais precisa. Ele não teve chance de realizar completamente essa visão. Mas nós temos. Minha mãe nos ensinou a não viver no passado, a não deixar a amargura nos consumir. Hoje é o começo de algo novo. Hoje é o dia em que a verdade vence. E isso é mais valioso do que qualquer quantidade de dinheiro. As perguntas continuaram por mais uma hora. Bernardo respondeu a todas com honestidade brutal. Sim, isso poderia destruir a empresa. Sim, ele poderia perder bilhões. Sim, processos judiciais eram prováveis. Mas nada disso importava mais do que fazer o que era certo. Os acionistas saíram da reunião furiosos, ameaçando processos, falando em destituir Bernardo da presidência. Os executivos estavam em pânico, prevendo queda nas ações, perda de clientes, dano reputacional. Mas havia também aqueles que estavam admirados, que viam coragem naquele ato, que viam redenção, que viam um tipo diferente de liderança. Quando finalmente terminaram, quando o auditório esvaziou e só restaram Bernardo, Clarice, Miguel e Laura, todos caíram exaustos nas cadeiras do palco. Você realmente fez isso. Clarice balançou a cabeça em admiração. Você realmente jogou tudo para o ar. Não joguei tudo para o ar. Joguei as mentiras para o ar. A verdade, essa eu estou segurando firme. Bernardo sorriu cansado.
E não importa o que aconteça agora. Não importa se perco a empresa, se perco dinheiro, se perco tudo. Pela primeira vez em décadas, vou dormir em paz. Pela primeira vez, vou olhar no espelho e respeitar o homem que vejo. O que acontece agora? Miguel perguntou. O que vem depois dessa bomba toda? Agora, trabalhamos. Bernardo se levantou, renovado apesar do cansaço. Vamos transformar a Castanheira na empresa que Vicente sonhava. Vamos criar projetos de habitação social. Vamos dar oportunidades para jovens de comunidades carentes. Vamos usar nossos recursos não só para enriquecer acionistas, mas para construir um país mais justo. E vocês três vão estar ao meu lado nisso. Clarice, você não é mais faxineira. Você é consultora especial. Vai me ajudar a entender as necessidades reais das pessoas que queremos servir. Miguel, você lidera o departamento de projetos sociais. Laura, você documenta tudo. Conta essas histórias. Dá voz aos invisíveis. E se a empresa não sobreviver a isso? Se os acionistas te tirarem? Se tudo desmoronar? Clarice questionou. Então começamos de novo. Do zero. Com a verdade dessa vez. Com parceria real. Com justiça. Bernardo estendeu a mão. Vocês topam? Topam construir algo novo comigo? Algo que honre Vicente, que honre vocês, que honre tudo que vocês passaram. Clarice olhou para seus filhos. Miguel assentiu. Laura sorriu. E então Clarice segurou a mão de Bernardo. Topamos, mas não como empregados, como parceiros, como família. Como família. Bernardo repetiu. E as palavras tinham um peso, um significado que ele nunca tinha compreendido antes. A família não é só sangue, é escolha, é compromisso. É estar junto não quando é conveniente, mas quando é necessário. Naquela noite, Bernardo não foi para sua cobertura luxuosa em Moema. Foi com Clarice, Miguel e Laura para a casa simples em Paraisópolis. Sentaram-se na mesma mesa onde tudo tinha começado pela manhã e conversaram até tarde. Conversaram sobre Vicente, sobre seus sonhos, sobre os projetos que ele nunca teve chance de realizar. Conversaram sobre o futuro, sobre como transformar dor em propósito, sobre como construir algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. Dona Helena ligou várias vezes durante a noite. Ela tinha visto a coletiva pela televisão. Estava em lágrimas. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Tão orgulhosa. Finalmente você entendeu o que realmente importa na vida. Os dias que se seguiram foram turbulentos. As ações da Castanheira em corporações despencaram. Acionistas entraram com processos. Clientes cancelaram contratos. A mídia estava dividida. Alguns chamavam Bernardo de louco, outros de herói. As redes sociais explodiram com opiniões polarizadas. Mas em meio ao caos, algo extraordinário começou a acontecer. Funcionários da empresa que sempre sentiram que algo estava errado, que sempre desconfiaram das histórias oficiais, começaram a falar. Documentos antigos foram encontrados. E-mails de décadas atrás ressurgiram. A história completa da traição a Vicente começou a emergir, ainda mais terrível do que Bernardo imaginava. Seu pai não apenas tinha expulsado Vicente, ele tinha deliberadamente sabotado todas as tentativas do arquiteto de conseguir outro emprego, espalhando mentiras sobre ele no mercado, destruindo sua reputação profissional completamente. Quanto mais a verdade vinha à tona, mais o público se comovia com a história da família Mendes. A imagem de Clarice, a faxineira que trabalhou por 8 anos na casa da família que destruiu a sua, perdoando e escolhendo não se deixar consumir pelo ódio, tocou milhões de corações. Miguel, o jovem arquiteto determinado a honrar o avô que nunca conheceu, se tornou símbolo de resiliência. Laura, com sua sabedoria precoce e suas palavras inspiradoras, conquistou admiradores em todo o país. E Bernardo, o empresário milionário que arriscou tudo por justiça, que escolheu verdade sobre conforto, que preferiu fazer o que era certo a manter o que era lucrativo, se tornou exemplo de transformação genuína. Milhares de pessoas escreveram para ele, contando suas próprias histórias de injustiça, de dor, de busca por redenção. Empresários começaram a revisar suas próprias práticas. Conversas sobre ética nos negócios ganharam força.
3 semanas após a coletiva, houve uma reunião extraordinária do Conselho de Acionistas. Muitos queriam destituir Bernardo. Argumentavam que ele havia colocado questões pessoais acima dos interesses da empresa, que havia agido de forma irresponsável, que tinha destruído o valor para os investidores. Mas quando chegou a hora de votar, algo inesperado aconteceu. Pequenos acionistas, pessoas comuns que tinham investido suas economias na Castanheira, começaram a falar. Falaram sobre como a história de Bernardo e Clarice os tinha tocado. Sobre como finalmente viam uma grande empresa agindo com consciência. Sobre como estavam orgulhosos de ser parte de algo que escolhia fazer o que era certo, mesmo com custo alto. E um a um, votaram para manter Bernardo na presidência. Os grandes investidores institucionais, percebendo a mudança no clima, recuaram. Alguns venderam suas ações, é verdade. Mas outros, vendo a reação pública massivamente positiva, perceberam que talvez houvesse um novo tipo de valor sendo criado ali. Valor que não aparecia nos balanços financeiros tradicionais, mas que era real e poderoso valor moral, valor reputacional, valor humano. 6 meses depois, a Castanheira Incorporações lançou seu primeiro projeto de habitação social. Projetado por Miguel Mendes, supervisionado por Bernardo Castanheira, financiado pela empresa e por parcerias com o governo, o projeto previa a construção de 1.000 unidades habitacionais de qualidade em comunidades carentes. Não eram apenas casas, eram lares dignos, com design inteligente, espaços comunitários, áreas verdes, tudo pensado para trazer beleza e dignidade para quem sempre foi esquecido. Na inauguração do canteiro de obras, Vicente Mendes foi oficialmente reconhecido como cofundador da Castanheira Incorporações. Uma placa de bronze com seu nome e sua foto foi instalada na entrada da sede. Clarice, com lágrimas nos olhos, tocou o rosto do pai na foto. Ele teria ficado tão orgulhoso, tão feliz de ver que seus sonhos finalmente estão se realizando. 1 ano depois, as finanças da empresa tinham se estabilizado. Perderam alguns clientes grandes, é verdade, mas ganharam dezenas de projetos sociais, parcerias com ONGs, contratos com governos que queriam replicar o modelo de habitação digna. A empresa era menor do que antes, menos lucrativa no sentido tradicional, mas infinitamente mais impactante. E, estranhamente, Bernardo descobriu que era mais feliz ganhando menos, mas sabendo que cada centavo era ganho honestamente, estava sendo usado para construir não só prédios, mas futuros. Miguel se tornou um arquiteto renomado, não pelo sobrenome ou pelas conexões, mas pelo talento genuíno. Seus projetos de habitação popular começaram a ganhar prêmios internacionais. Universidades o convidavam para palestras. Jovens de comunidades carentes o viam como inspiração. E em cada projeto, em cada desenho, havia uma placa discreta, em memória de Vicente Mendes, que acreditava que a arquitetura podia mudar vidas. Laura se tornou escritora e educadora. Seu primeiro livro, Do Invisível ao Inesquecível, A História da Família Mendes, se tornou best-seller nacional. Ela usou os recursos para criar bibliotecas comunitárias em favelas por todo o país. Dava workshops de escrita para jovens, ensinando-os a contar suas próprias histórias, a dar voz às suas próprias experiências. E em cada biblioteca, em cada oficina, ela repetia as palavras que sua mãe lhe ensinou. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Clarice nunca mais limpou uma casa. Não porque limpeza fosse indigna, havia dignidade em todo o trabalho honesto, mas porque seu papel agora era diferente. Como consultora especial da Castanheira, ela ajudava a empresa a entender as necessidades reais das comunidades que serviam. Visitava os futuros moradores dos projetos habitacionais, ouvia suas histórias, entendia seus sonhos e trazia essas vozes para a mesa de decisão. Pela primeira vez, os invisíveis eram vistos. Pela primeira vez, os ignorados eram ouvidos. E Bernardo? Bernardo se transformou completamente. O empresário arrogante e distante deu lugar a um líder humilde e presente. Ele começou a visitar pessoalmente cada projeto da empresa,
não em visitas rápidas e protocolares, mas passando tempo real, conversando com trabalhadores, com futuros moradores, com comunidades. Começou a usar sua influência não para acumular mais riqueza, mas para inspirar outros empresários a adotarem práticas mais justas. Ele se reconciliou verdadeiramente com sua mãe. Dona Helena viveu para ver a redenção da família, para ver o nome dos Castanheira associado não mais à traição e ganância, mas à justiça e transformação social. Nos últimos anos de sua vida, ela e Clarice se tornaram inseparáveis. Duas mães que haviam sofrido de formas diferentes, mas que encontraram uma na outra compreensão, perdão e amizade genuína. Quando Dona Helena faleceu aos 76 anos, foi Clarice quem segurou a mão de Bernardo no funeral. Foi Miguel quem fez o discurso sobre como ela tinha sido a primeira castanheira a enxergar verdadeiramente a família Mendes, a primeira a escolher justiça sobre conveniência. Foi Laura quem escreveu o epitáfio, Helena Castanheira, que teve coragem de reconhecer o erro e sabedoria de fazer o certo. 5 anos após aquela manhã transformadora na cozinha de Higienópolis, a Castanheira Incorporações era uma empresa diferente. Não era a maior em São Paulo, mas era a mais respeitada. Não era a mais lucrativa, mas era a mais impactante. E quando Bernardo olhava para os números, não os números financeiros, mas os números de famílias abrigadas dignamente, de jovens com oportunidades, de comunidades transformadas, ele sabia que finalmente estava construindo algo que valia a pena. Numa tarde de sábado, Bernardo estava visitando um dos conjuntos habitacionais projetados por Miguel, já habitado por 50 famílias. As crianças brincavam no playground que Laura havia ajudado a projetar, depois de ouvir os desejos das crianças da comunidade. Os moradores cuidavam com carinho dos jardins que Clarice havia sugerido, sabendo que beleza não deveria ser privilégio de ricos. Uma senhora idosa se aproximou de Bernardo. Era uma das moradoras, Dona Francisca, que ele havia conhecido durante a construção. Senhor Bernardo, posso falar com o senhor? Claro, Dona Francisca. O que foi? Bernardo sorriu. Só queria agradecer. A senhora tinha lágrimas nos olhos. Tenho 68 anos. Passei a vida inteira morando em barracos, em lugares onde chovia dentro, onde tinha rato, onde não tinha dignidade. Achei que ia morrer sem nunca ter uma casa de verdade. E agora, graças ao Senhor, graças aos Mendes, tenho um lar, tenho onde receber meus netos com dignidade. Tenho uma janela de onde vejo o jardim, não o esgoto. O Senhor me deu mais do que uma casa. Me deu dignidade. Me deu esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo. Bernardo abraçou Dona Francisca, emocionado. A senhora não tem nada a me agradecer. Eu que agradeço por me ensinar, junto com Clarice e seus filhos, o que realmente significa sucesso. Não é ter mais, é ser mais. Não é acumular, é compartilhar. Não é conquistar, é servir. Naquela noite, toda a família grande agora, incluindo não só Bernardo, Clarice, Miguel e Laura, mas dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por aquela história, se reuniu para um jantar na antiga mansão de Higienópolis. A casa tinha sido parcialmente transformada em um centro comunitário, mas ainda mantinha a cozinha onde tudo começou. Sentados ao redor daquela mesma mesa de madeira maciça, onde, anos antes, uma mãe revelou segredos devastadores e um filho descobriu verdades transformadoras. Eles compartilharam comida, histórias e gratidão. Quero fazer um brinde. Bernardo se levantou. Segurando um copo simples de suco, não havia mais champanhes caros. Não havia mais ostentação. A Vicente Mendes, o homem que eu nunca conheci, mas que mudou minha vida. Que nos ensinou, através de sua história, que talentos roubados não desaparecem. Apenas aguardam a próxima geração para florescer. Que nos mostrou que injustiça pode durar anos, mas a verdade, eventualmente, sempre vence. E a Clarice, Miguel e Laura, que me ensinaram que perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Que me mostraram que dignidade não vem de quanto você tem, mas de quem você é. Que me deram a chance de ser melhor, de fazer melhor, de construir algo que realmente importa. E, finalmente, a minha mãe,
que teve coragem de guardar a verdade até o momento certo, que foi a ponte entre dois mundos, que me mostrou que nunca é tarde para fazer o que é certo. Todos levantaram seus copos. Amém, disseram em uníssono. Clarice também se levantou. Eu também quero falar. Sua voz era firme, cheia de emoção. Quando meu pai morreu, achei que a história da nossa família tinha acabado. Achei que seríamos para sempre as vítimas esquecidas, os invisíveis, os que não importam. Mas Deus tinha outros planos. Ele transformou nossa dor em propósito. Transformou nossa tragédia em testemunho. Transformou nossa invisibilidade em impacto que milhares agora veem e sentem. Ela olhou para Bernardo com carinho genuíno. Você me perguntou uma vez o que eu queria. E eu disse que queria que você aprendesse a ver as pessoas. Você aprendeu. Não apenas aprendeu, você ensinou outros a ver também. E isso, para mim, vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro que você poderia me dar. Miguel acrescentou. Meu avô costumava dizer que a melhor vingança é viver bem. Ele nunca teve essa chance. Mas nós temos. E escolhemos não viver bem apenas para nós, mas para que outros também possam viver bem. Essa é a verdadeira vitória. Laura, sempre a mais reflexiva, concluiu. Essa história poderia ter terminado em tragédia, em ódio passado de geração em geração, em vingança e destruição. Mas escolhemos diferente. Escolhemos o caminho mais difícil do perdão, da reconstrução, da redenção. E no processo, descobrimos que quando você perde tudo exceto sua humanidade, você descobre que sua humanidade é tudo. Eles comeram juntos, riram juntos, choraram juntos. E quando a noite terminou, quando todos se foram, Bernardo ficou sozinho por alguns momentos naquela cozinha, onde sua vida havia mudado para sempre. Olhou ao redor, lembrando de como tinha chegado ali naquela manhã de março, 5 anos antes. Arrogante, apressado, mais preocupado com reuniões e negócios do que com pessoas e relações. Lembrou do choque ao ver sua mãe tomando café com a faxineira, da raiva ao ouvir a verdade, do desespero ao perceber que tudo em que acreditava era mentira, e da transformação que veio depois do desmoronamento. Ele havia perdido muito nesses 5 anos. Perdido bilhões em valor de mercado, perdido clientes importantes, perdido o respeito de muitos no mundo corporativo que o viam como traidor de sua própria classe. Mas havia ganho infinitamente mais. Ganhou humanidade, ganhou propósito, ganhou família verdadeira, ganhou paz. E enquanto estava ali, naquele momento de quietude e reflexão, Bernardo fez uma última oração. Obrigado, Senhor, por me fazer perder tudo, para que eu pudesse encontrar o que realmente importa. Obrigado por usar a tragédia de uma família para me ensinar o que é justiça. Obrigado por me dar a chance de transformar o erro do meu pai em acerto para futuras gerações. E obrigado, acima de tudo, por me mostrar que nunca é tarde para mudar, para crescer, para finalmente enxergar aqueles que sempre estiveram diante de mim, mas que eu nunca havia verdadeiramente visto. A história do milionário que viu sua mãe revelando segredos para uma faxineira e se desesperou ao descobrir a verdade se espalhou por todo o país. Virou livro, virou documentário, virou caso de estudo em escolas de negócios. Mas mais importante do que tudo isso, virou inspiração para milhares de pessoas. Inspirou outros empresários a investigarem as origens de suas fortunas, a reconhecerem injustiças, a fazerem reparações. Inspirou trabalhadores invisíveis a manterem sua dignidade, a nunca desistirem de seus sonhos, a acreditarem que justiça é possível. Inspirou jovens a escolherem caráter sobre conveniência, verdade sobre conforto, impacto sobre lucro. E a maior lição de todas, a lição que ecoou muito além daquela cozinha em Higienópolis, muito além das torres de vidro da Castanheira em Corporações, muito além das casas de Paraisópolis onde tudo começou, foi esta: que não importa quão longe você tenha ido no caminho errado, nunca é tarde para dar meia volta. Que não importa quantas injustiças foram cometidas no passado, o futuro ainda pode ser escrito com justiça. Que não importa quanto tempo alguém permaneceu invisível, sempre há uma chance de finalmente ser visto.
E que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da sua conta bancária, pelo número de prédios que você constrói, ou pelo reconhecimento que você recebe. O verdadeiro sucesso se mede pelas vidas que você toca, pela dignidade que você restaura, pela esperança que você inspira e pela justiça que você escolhe fazer, mesmo quando custa tudo. Bernardo Castanheira aprendeu essa lição de uma forma que nunca esqueceria. E ao fazê-lo, não apenas transformou sua própria vida, mas transformou o legado de 2 famílias, a história de uma empresa e os corações de incontáveis pessoas que ouviram e foram tocadas por essa história extraordinária de revelação, redenção e reconstrução. Porque no final das contas, como Clarice sempre dizia, citando as escrituras que tanto amava, a verdade vos libertará. E foi exatamente isso que aconteceu. A verdade libertou Bernardo de uma vida construída sobre mentiras. Libertou Clarice de décadas de invisibilidade. Libertou Miguel e Laura para realizarem os sonhos que seu avô nunca pôde. E libertou incontáveis outros para acreditarem que mudança real, profunda e duradoura é sempre possível quando temos coragem de enfrentar a verdade e fazer o que é certo. Esta é a história de um milionário que perdeu tudo e, ao fazê-lo, ganhou o que realmente importava. Esta é a história de uma faxineira invisível que se tornou a heroína de sua própria narrativa. Esta é a história de uma injustiça de 30 anos sendo finalmente corrigida. E, acima de tudo, esta é a história de como o perdão, a verdade e a coragem podem transformar não apenas indivíduos, mas famílias inteiras, empresas inteiras e até mesmo, pouco a pouco, o mundo inteiro. E se você está lendo ou ouvindo esta história agora, saiba que ela também é para você. Seja você o poderoso que precisa aprender a ver os invisíveis. Seja você o invisível que precisa acreditar que merece ser visto. Seja você alguém carregando culpa do passado ou mágoa de injustiças sofridas. A mensagem é a mesma. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Nunca é tarde demais para escolher verdade sobre conveniência. Nunca é tarde demais para transformar sua história. Que Deus abençoe você em sua jornada de descoberta, transformação e redenção. Que você tenha coragem para enfrentar verdades difíceis. Que você tenha humildade para reconhecer erros. Que você tenha força para perdoar o imperdoável. E que você tenha sabedoria para construir daqui em diante uma vida que honre não apenas a você mesmo, mas a todos aqueles que cruzam seu caminho, especialmente aqueles que o mundo ensinou você a não ver. Porque no final, quando tudo é dito e feito, quando todas as riquezas são contadas e todas as conquistas são medidas, a única coisa que realmente importa é como você tratou as pessoas, especialmente aquelas que não podiam fazer nada por você, especialmente aquelas que o mundo disse que não importavam, especialmente aquelas que, como Clarice, estavam bem debaixo do seu nariz o tempo todo, esperando apenas serem vistas, serem ouvidas, serem valorizadas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que transformam vidas, que restauram fé na humanidade e que nos lembram de que milagres ainda acontecem quando temos coragem de fazer o que é certo. Que esta história tenha tocado seu coração, que ela tenha despertado algo em você e que você saia daqui determinado a ser parte da solução, não do problema, a ser alguém que vê, que ouve, que valoriza, a ser alguém que escolhe justiça, verdade e amor, sempre. Porque esse é o único caminho para um mundo melhor. E esse mundo melhor começa com você. Hoje, agora. Amém.